Programa Mais Saúde fazendo uma série de programas interessantíssimos sobre a saúde visual, a saúde ocular. E para isso eu chamei quem eu considero, eu e o Dr. Roque Savioli consideramos assim o papa da oftalmologia, que é o professor Dr. Milton Ruiz, lá da Faculdade de Medicina da USP. Professor, obrigada, que até agora foram pautas incríveis. Falamos de crianças, enfim, vocês vão assistir lá no Canção Nova Play, tá? Se não assistiram. Agora, vamos falar de nós adultos, né? Porque esse home office, o que eu notei? Primeiro, as pessoas estão trabalhando muito mais do que quando trabalhavam de forma presencial. E, portanto, aonde? Na frente de uma telinha, né? Então, nós estamos assim com uma série de questões, tá? Enfim, essa é uma delas, né? Tratando na prática, né? A maioria dos brasileiros tem uma luz fria também em casa, né? Que depois a gente vai fazer um programa só sobre luz. E um detalhe, quais são os sinais para nós adultos de que algo não está indo bem, estamos muito tempo na telinha? E quanto tempo a gente pode ficar de fato diante de um computador? Eu sei que é o menos possível, mas quanto tempo e o que fazer para minimizar esses impactos? Enfim, é um pouco dentro desse universo, professor, que eu gostaria muito que o senhor falasse, e principalmente para nós identificarmos que não tem alguma coisa que não está indo bem. Então, você veja que quando a gente fala computador, a gente pode estar pensando num laptop ou num desktop, mas a gente não pode esquecer o smartphone e o tablet. Quem usa smartphone acaba usando 29, 30 centímetros dos olhos. Isso faz com que o olho tenha que fazer muita força para poder focalizar. É muito esforço. O tablet é um pouquinho mais distante. O laptop é uma distância e o desktop é outra distância. Então, são distâncias variadas, a mudança, né? Mas em qualquer dessas circunstâncias, ele está olhando. Então, primeiro, o conforto, ele advém se ele tiver um erro de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, que pode atrapalhar a visão mesmo sem home office, vai fazer com que ele tenha mais desconforto. Hoje, quando se faz levantamento, a maior parte das pessoas usam 4 ou mais telas digitais diferentes por dia. E no home office, a média de uso passou de 6 horas diárias. Para 3 horas, 90% já desenvolvia um desconforto visual importante que se chamava antes de síndrome do uso do computador. E que hoje ganhou um apelido mais moderno que se chama síndrome de astenopia digital. Astenopia é o nome que a gente usa para cansaço visual. E isso acontece por várias razões. A primeira razão é distância, posicionamento. Mais próximo, mais esforço, então tem que ter uma distância, 60, 70 centímetros. A localização, que é ergonometria. A tela, ela não pode estar muito alta, ela tem que estar, a parte superior da tela, pelo menos 15 centímetros abaixo da linha visual que você tira assim do olho da pessoa, porque se tiver muito alta, o olho fica muito aberto, né? Por isso que a gente vê nos bancos, em geral, a tela digital está aqui embaixo, e eles olhando para baixo, o olho fica um pouquinho fechado, seca menos. Mas a gente pisca 15, 20 vezes por minuto, olhando uma tela 4 ou 5 vezes. Então, há um olho seco. Quando o olho seca, a luz azul que sai da tela digital, passando por uma superfície ocular seca, ela sofre um processo de dispersão. É quase como alguém que joga uma luz alta em você. Por exemplo, à noite, aquilo, né? Isso dá um desconforto que a gente chama de glare, né? Então, é necessário lubrificar, piscar. Alguns até propõem uma coisa que chama de terapia ambiental funcional, que é assim, para a pandemia.
Cada 30 minutos de atividade na tela, pare 10 minutos. Eu sei que é difícil, pare 10 minutos. Hidrate, beba água, pisque bastante para poder distribuir esta lágrima que existe. Quando o olho seca, ele por si só diminui a produção lacrimal. Então, você começa a ter uma qualidade de visão ruim. E se não tem o seu erro de refração bem corrigido, começa a ter dor de cabeça, cefaleia. Mas não é só isso. Por exemplo, fizeram alguns trabalhos que mostraram assim. Um adulto, ele pega um laptop, por exemplo, e lê. Depois de meia hora de leitura, ele perde a capacidade de compensar 1 grau. Quer dizer, é como se ficasse mais fraca a capacidade de manter o foco. Então, à medida que o adulto vai chegando próximo dos 40 anos, em que essa capacidade que ele tem de fazer esse esforço vai diminuindo, é como se ele ficasse com a vista cansada aos 35 anos. Entendi. Então, a parte disso, a emissão de luz que vem das telas pode provocar alterações dentro do olho. Também é um aspecto muito importante que eles vão fazer uso dessas telas digitais durante a noite. Então isso vai impactar o ciclo circadiano que a gente fala, que é o sistema de regulação noite e dia, que se dá através de um hormônio que você conhece muito bem, que é a melatonina. Então, embora as telas digitais tenham um módulo noturno, ele não é eficaz, ele tira a capacidade de resolução, contraste, também cansa. Então, é necessário bloquear isso. Além disto, é necessário sempre lembrar que é preciso, como tudo que a gente faz na vida, fazer lembrando que o excesso de tudo faz mal. Então, tela de computador precisa fazer muito tempo, eu digo para os estudantes, depois de um certo tempo, fecha os olhos e pensa no que você está fazendo, o que é que você está estudando. Mentalmente, se você tentar lembrar, ou você está fazendo um trabalho, você lembrar, são 10 segundos, 20 segundos, etc. e tal, aí você pisca um pouquinho, volta, é melhor do que não fazer nada. Evidente que o ideal seria a cada 30 minutos parar 10, hidratar, beber líquido, piscar, olhar para um foco distante. Uma pergunta, quando lemos um livro, isso não acontece? Acontece a mesma coisa quando lemos um livro. Só que o livro, quando a gente lê, no papel, por exemplo, se não for num tablet... Não, no papel. No papel, é diferente da tela, porque a tela emite muita luz. Então, esse excesso de pixels, que é essa iluminação da tela, ela faz mal. É como se deslumbrasse a visão. Lembra de... entrar, por exemplo, num corredor escuro e alguém acende uma luz. Sim. Ou está dirigindo, tem uma luz alta contra. Então, o excesso de iluminação, o excesso de pixels das telas e o tamanho variado e tudo isso cansa. No livro, por exemplo, se você está lendo na distância adequada, e tem um foco de luz que tem que vir de trás, porque se o foco de luz vem da frente, lógico, e ele acerta os olhos das pessoas que têm 40, 50, 60, 70 anos, as estruturas não são muito transparentes. Então essa luz entra e sofre dispersão. Isso cansa. Se ela vem de cá, ela bate no livro, é evidente que uma parte dela volta, mas você não tem a luz de frente, então isso dá mais conforto. Então tem menos brilho, o brilho incomoda bastante. E o brilho tira a capacidade de você exercer aquela atividade com conforto. O professor Milton vai nos contar algumas coisas mais práticas para nós que não temos como fugir desse computador, dessas telas. Porque você falou muito bem, a gente não vê só a tela do computador. É a tela do computador, é o desktop, é o celular, né, que tem pessoas, é a televisão. É o mundo digital, né? Mas ele vai dar umas dicas para a gente, porque eu também estou muito interessada, viu? Professor, muito obrigada. E divulgue o programa Mais Saúde, que você assim estará divulgando a comunidade Canção Nova. Lembrando que todos os programas estão disponíveis no Canção Nova Play. Até lá!